Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais uma revisão da Escola Brasileira de Ensino Jurídico pela Internet, EBEJ. Hoje vamos tratar de uma questão de direito previdenciário que foi cobrada no último concurso para o cargo de juiz federal do TRF da 5ª Região. Vamos à leitura da questão. No que se refere aos litígios previdenciários nos juizados especiais federais e às aposentadorias, assinale a opção correta. Letra A. O tempo de serviço anterior à edição da Lei 8.213 de 1991 pode ser considerado para a concessão de benefício previdenciário do RGPS ao segurado trabalhador rural, inclusive para efeito de carência, ainda que não tenha havido, naquele tempo, reconhecimento de contribuição previdenciária. Letra B. Para fins de aposentadoria por idade, é necessário que o trabalhador rural comprove atividade rurícola contínua no período imediatamente anterior ao requerimento administrativo ou judicial, por período equivalente à metade do prazo de carência legalmente exigido aos demais trabalhadores. Letra C. O salário de benefício da aposentadoria por invalidez será igual a 91% do valor do salário de benefício do auxílio-doença anteriormente recebido, reajustado pelos índices de correção dos benefícios previdenciários. Letra D. É juridicamente aceitável a acumulação de pensão por morte com aposentadoria por invalidez, pois esses benefícios têm naturezas distintas e fatos geradores diferentes. Letra E. Tratando-se de demanda previdenciária, o fato de o imóvel ser superior ao módulo rural afasta, por si só, a qualificação de seu proprietário como segurado especial, ainda que comprovada, nos autos, a exploração em regime de economia familiar. Observamos que a questão exige do candidato conhecimentos de direito previdenciário, de súmula da TNU, a respeito da aposentadoria do trabalhador rural, da aposentadoria por invalidez, da pensão por morte e das restrições existentes quanto à qualificação do segurado como segurado especial decorrente do tamanho do imóvel o qual ele é proprietário. Vamos à análise do item A da questão. O tempo de serviço anterior à edição da Lei 8.213 pode ser considerado para a concessão de benefício previdenciário do RGPS ao segurado trabalhador rural, inclusive para efeito de carência, ainda que não tenha havido, naquele tempo, recolhimento de contribuição previdenciária. O item está incorreto. A questão exige conhecimento de súmula da Turma Nacional de Uniformização. A súmula que trata do assunto é a súmula número 24, que tem o seguinte enunciado. O tempo de serviço do segurado trabalhador rural anterior ao advento da Lei 8.213 de 91, sem o recolhimento de contribuições previdenciárias, pode ser considerado para a concessão de benefício previdenciário do regime geral de previdência social, exceto para efeito de carência, conforme a regra do artigo 55, parágrafo 2º da Lei 8.213. Temos então que a questão está equivocada em contrariedade à súmula da TNU, justamente no ponto que diz que conta para efeito de carência o exercício de atividade rural exercida anteriormente a 91. Tudo bem? Vamos avançar ao item B. Para fins de aposentadoria por idade, é necessário que o trabalhador rural comprove atividade rurícola contínua no período imediatamente anterior ao requerimento administrativo ou judicial, por período equivalente à metade do prazo de carência legalmente exigido aos demais trabalhadores. O item ele está incorreto. A questão trata da aposentadoria por idade do trabalhador rural, no caso do segurado especial. Como bem vocês sabem, a Lei 8.213 traz no seu artigo 48 a aposentadoria por idade, que será devida ao segurado que, cumprida a carência exigida nesta lei, completar 65 anos de idade se homem e 60 se mulher. O parágrafo 1º, por sua vez, ele traz a redução de 5 anos no período de carência em se tratando de trabalhador rural. Vejam, trabalhador rural, que engloba também o segurado especial.
Já o parágrafo 2º do artigo, ele traz justamente a resposta da questão, que é a seguinte: para os efeitos do disposto no parágrafo 1º deste artigo, o trabalhador rural deve comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, num período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual ao número de meses de contribuição correspondente à carência do benefício pretendido, computado o período a que se referem os incisos 3 a 8 do parágrafo 9º do artigo 11 dessa lei. Então a questão está clara e corresponde justamente ao dispositivo da lei. O parágrafo 2º ele demonstra claramente que o tempo de exercício da atividade rural a ser comprovado pelo segurado é exatamente o equivalente ao número de contribuições correspondentes à carência necessária para a obtenção do benefício dos demais segurados da Previdência Social. Bem, vamos avançar para o item C. O item C traz o seguinte enunciado: o salário de benefício da aposentadoria por invalidez será igual a 91% do valor do salário de benefício do auxílio-doença anteriormente recebido, reajustado pelos índices de correção dos benefícios previdenciários. O item ele está incorreto. Mais uma vez, para a solução da questão, bastava o conhecimento da legislação previdenciária. A Lei 8.213 traz no seu artigo 44 o seguinte enunciado: a aposentadoria por invalidez, inclusive a decorrente de acidente do trabalho, consistirá numa renda mensal correspondente a 100% do salário de benefício, observado o disposto na seção 3, especialmente no artigo 33 desta lei. Portanto, o salário do benefício da aposentadoria por invalidez, ela corresponde a 100% e não a 91% do salário de benefício. O artigo 33, que faz referência ao dispositivo, trata do limite mínimo e do limite máximo dos salários de benefício, ou seja, o limite mínimo, o salário mínimo, e o limite máximo, o valor máximo do salário de contribuição. Vamos para o item D. É juridicamente aceitável a acumulação de pensão por morte com aposentadoria por invalidez, pois esses benefícios têm naturezas distintas e fatos geradores diferentes. O item ele está correto. Trata-se agora, mais uma vez, de conhecimentos a respeito de súmulas da Turma Nacional de Uniformização. A súmula, no caso, é a súmula número 36, que tem o seguinte enunciado: não há vedação legal à acumulação da pensão por morte de trabalhador rural com o benefício de aposentadoria por invalidez, por apresentarem pressupostos fáticos e fatos geradores distintos. Vemos que o enunciado da questão é exatamente a transcrição da súmula número 36 da Turma Nacional de Uniformização, sendo, portanto, esta a resposta correta. Vamos passar agora à leitura do item E da questão. O item E ele traz o seguinte enunciado: tratando-se de demanda previdenciária, o fato de um imóvel ser superior ao módulo rural afasta, por si só, a qualificação de seu proprietário como segurado especial, ainda que comprovada, nos autos, a exploração em regime de economia familiar. O item ele está incorreto. Mais uma vez, o candidato tem que demonstrar conhecimentos sobre a jurisprudência da Turma Nacional de Uniformização. A resposta da questão está no enunciado da súmula da Turma Nacional de Uniformização de número 30, que diz o seguinte: tratando-se de demanda previdenciária, o fato de o imóvel ser superior ao módulo rural não afasta, por si só, a qualificação de seu proprietário como segurado especial, desde que comprovada, nos autos, a sua exploração em regime de economia familiar. Conclui-se, portanto, da análise da questão, que a banca examinadora, nessa questão, exigia do candidato conhecimento sobre a Lei 8.213 e os enunciados de súmula da Turma Nacional de Uniformização, o que levaria o candidato necessariamente a encontrar como correta a alternativa D, sendo esta a ser marcada no gabarito. Bem, essa foi mais uma revisão da EBEG. Para mais informações, acesse www.ebeg.com.br. Muito obrigado e até a próxima.